Lisístrata está atualmente entre as peças mais famosas de Aristófanes. É provável que tenha sido a mais montada no século XX, que parece ter visto em seu enredo uma oportunidade rara para abordar questões relativas ao feminino e ao feminismo. Isso não à toa, uma vez que, em pleno século V a.C., em Atenas, encontramos uma mulher empenhada em acabar com a guerra do Peloponeso, que àquela altura já durava 20 anos, e em restituir a paz a Atenas. Para isso, ela propõe às suas companheiras atenienses e espartanas e das cidades gregas em geral uma estratégia de greve de sexo. Todas as mulheres casadas e jovens deveriam recusar o sexo enquanto a guerra não terminasse, forçando seus maridos a desistirem da empreitada bélica. Ao mesmo tempo, as mulheres mais velhas deveriam ocupar a Acrópole e dominar o tesouro da polis, junto com seus bastiões políticos, religiosos e cívicos, impedindo o acesso masculino aos recursos que financiavam a guerra e impondo aos homens o seu modo de operar. Além disso, claro, explorando em prol do riso todos os imagináveis duplos sentidos que essas situações propiciam. As estratégias de greve e de ocupação boladas pela heroína cômica são bem-sucedidas e sugerem uma inversão temporária de papéis políticos, sendo que a experiência feminina com a administração do lar garante aqui a capacidade de administrar os negócios da cidade. Em todo caso, eles já estão muito mal administrados pelo mundo masculino, ocupado apenas com o proveito pessoal e tornando a guerra um meio de obter vantagens particulares. Perante o estado de coisas ateniense, os recursos femininos mostram-se como os mais sensatos e desejáveis. Assim, Lisístrata, a que libera os exércitos, uma personagem sagaz, astuta e eloquente, que se destaca entre mulheres e homens por seu bom senso e sabedoria, consegue driblar a resistência masculina. Ao fim de muitas peripécias, a protagonista promove a reconciliação, encarnada na figura de uma bela jovem cobiçada por atenienses e espartanos e cuja anatomia corresponde à geografia grega. E assim, ela recupera a paz perdida. Junto com a paz, recupera também a festa e o vinho dionisíacos, típicos dos desfechos das comédias de Aristófanes. Mesmo que seu objetivo esteja longe de ser a emancipação das mulheres, mas se restrinja à promoção da paz necessária para que seus lares e famílias voltem a ser o que eram, ainda assim, a audácia de Lisístrata ficou marcada na história como uma façanha feminina. E continua a abrir espaço para abordarmos a questão da posição política das mulheres e ainda, talvez, algumas outras questões menos explícitas, mas não menos importantes, tais como as relações entre sexo e política, entre guerra e controle social da reprodução, entre público e privado, etc. Isso não necessariamente faz de Aristófanes um proto-feminista, até porque o autor maneja com toda tranquilidade os estereótipos gregos do feminino, que vão da frivolidade e lentidão de raciocínio à lascívia e avidez por bebida alcoólica. Tampouco faz dele um pacifista no sentido amplo do termo. Mesmo assim, é relevante que seja uma mulher a escolhida nesse contexto para levar a cabo os propósitos da comédia aristofânica, sendo quase que identificada com ela. É verdade que se trata de uma espécie de mulher modelo, da qual estão ausentes tanto os vícios femininos quanto os masculinos. Mas, no fim das contas, é Lisístrata quem direciona esses vícios para a execução de um projeto mais elevado que coincide com o próprio projeto cômico. Paz, festa, vinho e sexo distribuídos para a alegria de todos. Por isso, ela sem dúvida nos leva a pensar sobre os dislates de uma polis masculina, patriarcal e violenta, que faz da guerra e da exploração o seu modus operandi. Talvez por acaso, mas talvez não, 3 das traduções mais recentes de Lisístrata para a língua portuguesa foram feitas por mulheres. As professoras Maria de Fátima Souza e Silva, da Universidade de Coimbra, Adriane Duarte, da USP, e Ana Maria César Pompeu, da Universidade Federal do Ceará. As nossas entrevistadas deste ciclo Lisístrata, pensado especialmente para o canal YouTube da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Nossas 3 entrevistadas são grandes tradutoras e intérpretes da obra de Aristófanes em geral e de Lisístrata em particular.
Suas excelentes traduções da peça são precisas, inteligentes, inventivas e cheias de personalidade. Maria de Fátima Souza e Silva traduziu a Lisístrata pela primeira vez em 2002, para uma montagem teatral. Mais tarde, coordenou o projeto de tradução das obras completas de Aristófanes, publicadas em 3 volumes pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Nesse projeto, traduziu todas as obras aristofânicas, com exceção de Nuvens e Vespas. Fez também introduções e notas aos volumes. A sua tradução de Lisístrata, revisada, está no 2º volume e data de 2010. A publicação da tradução de Adriane Duarte data de 2005. Saiu no livro da Martins Fontes, intitulado Duas Comédias, Lisístrata e as Tesmoforiantes, com introdução e notas da própria tradutora. Ana Maria César Pompeu traduziu a peça já em sua dissertação de mestrado. Nessa ocasião, em 1998, ela ganhou um concurso de tradução cujo prêmio foi a publicação do texto. Mais tarde, em 2010, publicou essa mesma tradução com modificações pela Edra, com uma introdução feita pela professora Isabela Tardim Cardoso. Por fim, publicou em 2018 o seu comentário à Lisístrata no livro intitulado Acrópole Agora, Mulher Dentro, Homem Fora, pela editora Substância. Neste ciclo, vou conversar separadamente com cada uma delas sobre seus trajetos como tradutoras de Aristófanes, sobre suas opções de tradução da Lisístrata e sobre como vem a peça como um todo e no contexto da obra aristofânica. Obrigada por acompanharem essas entrevistas e sejam bem-vindas ao ciclo Lisístrata. Boa noite, Ana. Então, antes de mais nada, queria te agradecer muito pelo trabalho com Aristófanes, pelos estudos, pelas traduções, pelo trabalho com o cearenseis, claro, que tanto nos diverte. É mais também engraçado que Aristófanes. Com certeza, muito mais. Para nós, né, hoje. É. E também não posso deixar de te agradecer pela presidência da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, nossa querida SBEC, também um belíssimo trabalho que você vem fazendo aí junto à SBEC. Queria começar essa conversa falando um pouquinho do seu percurso. Na verdade, eu queria saber se você consegue identificar alguma coisa no seu trajeto profissional ou pessoal mesmo, qualquer tipo de elemento que tenha te conduzido ao estudo e à tradução de Aristófanes em particular, que não é, digamos, a coisa mais evidente para quem estuda grego, né? Então, era um pouco como que você chegou em Aristófanes ou como que Aristófanes chegou até você? Uhum. Na verdade, obrigada pelo convite também, Luísa, foi excelente. É excelente sempre falar de Aristófanes, eu gosto muito, né? Ele acabou sendo parte... na verdade, Aristófanes faz parte da minha vida há muito tempo, né? Desde o mestrado. Então, assim, meu professor de grego foi o professor Eleazar Magalhães Teixeira. Inclusive, eu estou até escrevendo um texto sobre ele, né? Para uma revista, para mostrar como ele foi importante nos estudos clássicos aqui do Ceará, do Nordeste, de modo geral, né? Então, assim, ele que falou para mim algumas vezes, olha, vai estudar o Aristófanes, que ele parece com o Gil Vicente, ele dizia, né? Como eu não conhecia o Gil Vicente também, era complicado saber o que ele estava dizendo. Mas, assim, ele dizia que parecia com o Gil Vicente, né? Claro que depois que eu conheci, eu vi como o Gil Vicente é comportado perto da história. Mas eu já escrevi algumas coisas sobre os dois também, ultimamente, né? Então, assim, foi ele que me deu essa primeira, né? Quase tudo do grego eu devo ao professor Eleazar Magalhães Teixeira, foi meu professor de latim na Universidade Estadual do Ceará, onde eu fiz o curso de letras. Como eu me dei muito bem, assim, eu me identifiquei imediatamente com latim quando eu comecei a fazer. Eu tirei notas excelentes, todo mundo tirava nota ruim. Aí foi, assim, incrível. Né? Aí o professor disse, olha, você tem que aprender o mais, que você sabe bem. Aquelas brincadeiras de coisa antiga, né, dele. Aí, vai fazer o grego lá na UFC, que tem o grego, extensão. Né? Aí eu fui fazer curso de extensão lá por causa dele. Né? Porque ele era meu professor de latim, eu dava toda muito importância ao que ele dizia, fui fazer o grego. E realmente, quando eu comecei a estudar grego,
eu acabei, eu não é que eu tenha abandonado o latim, mas eu fui deixando, porque eu fui começando a estudar grego e entrando, né, nas outras questões. E quando eu fui fazer o mestrado, eu resolvi trabalhar com Aristófanes. E por que a Lisístrata, né? Eu não sei nem por que que eu escolhi a Lisístrata. Eu acho que foi exatamente assim, algo bem individual mesmo, porque aquela questão da primeira mulher, né, que aparece na comédia é a Lisístrata. E quando eu vi, eu li um texto que era uma tradução. Não temos traduções, na época não tinham traduções acadêmicas de Lisístrata, né? Era há muito tempo, eu comecei meu mestrado em 1995. E aí eu vi uma tradução que é a traduçãozinha daquelas, eu não lembro nem qual é a edição, é de ouro, né? Acho que David Jardim, alguma coisa assim, eu acho que era uma tradução de tradução, alguma coisa assim, não sei. Eu sei que eu li, e logo no início eu vi lá, é um negócio grande não, é um negócio importante, como é que é importante, o que mais que ele dizia? Era importante e sensacional, alguma coisa assim, bem, sabe, sim. Aí, como não fomos ainda, as mulheres dizendo. Aí tinha uma nota de rodapé dizendo assim, dizendo que era uma alusão obscena. Aí eu não entendi. Obsceno onde, né? A importante e sensacional. Não vi nada de obsceno nisso. Aí eu fui para o grego olhar, era só mega, grande, e paquis, que é grosso, grande e grosso. É um negócio grande e grosso. Aí, como não chegamos? Não precisava nem ser, né? Não sei, precisava ser obsceno. Bastava dizer grande e grosso. Eu digo, Já nossa, que dispensa a nota de bonito. rodapé, né? Porque Não pronto. precisa mais nada. Para que dizer isso? Importante e sensacional, quando pode ser grande e grosso. Aí eu, nossa, que coisa! Para que essa besteira? Besteira, nem dá para você entender o que é que a pessoa está falando nela. Não, não é isso, mas é, na verdade, o contrário disso. Nós vamos nos abster do pênis. Então, assim, nossa, isso aí já me encantou, né? Porque eu tenho. Realmente, eu fui monitora de linguística, eu gostava muito de linguística também. Então, eu gostava muito dos meus professores de filologia românica, filologia portuguesa, e eu me identifiquei com o latim por isso. Eu gostava de etimologia. Até hoje eu gosto muito. Tá? Todos os trabalhos que eu faço de tradução tem muito a ver com isso. A coisa de tentar traduzir nomes próprios e tudo mais, para mostrar o significado das palavras em grego, qual o significado real da palavra, esse tipo de coisa eu gosto muito, sempre gostei. Então, acho que foi isso, e também nós temos uma veiazinha cômica de cearense, né? Não tem como. Só que o problema é meio sério. Acho que você vai perguntar alguma coisa sobre isso, eu vou dizer qual o problema com isso, com essa peça especificamente, Tá bom, mas né? então Porque deixa quando eu. você falar de obscena, aí você sabe o que é que eu estou falando, Sim. Mas né? então, pois é, eu quero te perguntar sobre essa peça especificamente, mas antes eu vou te perguntar se você, já introduzindo essa peça, mas assim, a minha curiosidade é se você acha que tem uma ligação mais específica entre a comédia aristofânica e a posição feminina. Ou seja, se existe uma relação que a gente pode fazer para além do humor. Porque, claro que dá para fazer muita graça e que ele extrai graça, né, Tá. enfim, da posição da mulher, daqueles homens em cena fazendo mulheres, etc. Mas você acha que, para além do humor, também existe algum outro tipo de relação que a gente pode estabelecer entre comédia e posição feminina nessa sociedade? Sim, com certeza. Inclusive, meu último projeto de pesquisa foi sobre as mulheres aristofânicas, né? Aliás, eu fiz vários, eu já apresentei tanta coisa sobre mulheres aristofânicas, fiz mini cursos, né? As mulheres em Aristófanes, as mulheres de Aristófanes, sempre colocando as três peças, Lisístrata primeiro, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres. As três peças com uma tríade feminina aristofânica, né? E sempre mostrando a questão do protagonismo feminino, tá? Quer dizer, né, a questão da mulher como protagonista é algo novo na comédia. A Lisístrata é a primeira protagonista feminina na comédia aristofânica, na comédia antiga, porque para nós a comédia antiga se reduz, né, à comédia aristofânica, sabe disso, né? Depois que comédia nova, com Menandro, mesmo assim, só uma completa nós temos. Então, assim,
essas três peças, eu traduzi a Lisístrata, as Tesmoforiantes, já traduzi com um grupo de estudos da comédia aristofânica, o GECA. Antes era GES, era só comédia de estudos aristofânicos, né? Agora aliás, era só grupo de estudos aristofânicos, agora é estudos, que é GECA, Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica, GECA. Tem até uma sugestão lá, eu sempre digo, né, que foi do Roosevelt Rocha, meu colega, que a gente apresentou os acarnenses juntos, eu apresentei os acarnenses matuto e ele os acarnenses na tradução erudita. Ele tem a tradução, né, de acarnense. Então, ele deu a sugestão, por que que não é Jeca, em vez de Gés? Aliás, GEA, Gés é outro grupo que eu tenho. Por incrível que pareça, eu tenho um grupo chamado Grupo de Estudos da Septuaginta. É o Sério, essa eu não GES. sabia. É, é que a gente peca num e pede perdão ao outro, né? No outro. Aí, normalmente, eu digo que a gente peca no do GES, né? E pede perdão ao Aristófanes. Boa. É que é o grego clássico e o grego koiné, né? Para as pessoas continuarem a traduzir depois de terminarem os cursos de grego. É mais nesse sentido. Mas sempre tem um pessoal interessado na tradução bíblica, daí eu trago para isso. Nós pegamos as traduções da Septuaginta, tá? Então, assim, eu creio, é incrível como essas peças, a Lisístrata, as Tesmoforiantes e a Assembleia de Mulheres, como elas trouxeram coisas novas, né, para nós. Eu achei assim incrível. A Lisístrata, especialmente, que ela é a primeira, né? Ela que abre as portas. E ela é realmente um marco na carreira de Aristófanes. Mas, assim, as Tesmoforiantes, para você ter uma ideia, que eu traduzi já e publiquei, né, pela Via Leitura, que antes era outra, não sei mais exatamente qual é, mas ela ficou uma edição muito bonitinha. E a mulher do editor fez uma coisa muito bonitinha nela, muito teatral. Eu sei que chamou a atenção da Esther Góes, né, atriz e diretora de um grupo de teatro, que é Ensaio Geral. Quis fazer uma montagem da peça, e aí me convidou, eu até dei um curso Mulheres em Aristóteles, pelo SESC de Jundiaí, São Paulo, dentro desse projeto. Então, até é bem interessante. Ela ainda pretende fazer essa encenação, né? Que será muito interessante, ela e o filho dela, né? Mas, assim, até agora é questões mais de recursos, né? Vamos ver o que vai ter daqui para frente, ainda mais por questões, né, de ser virtual. Vamos ver se vai dar certo alguma coisa. Mas, assim, até agora já deu certo, eu já dei esse curso, foi muito bom, e chamou a atenção. E eu fiz a tradução das Tesmoforiantes logo depois da Lisístrata. Então, assim, eu as relaciono muito, né, que elas são muito próximas, elas são do mesmo ano, de 411. Elas são muito próximas. E aquela questão de o poder feminino dentro da religiosidade grega, né? E as tesmoforiantes, elas trabalham com um ritual feminino, onde num, num templo em que né, onde só mulheres podiam entrar, mulheres casadas, que é o Tesmofórion, das deusas Tesmófora, né? A deusa Deméter e a deusa Core, ou se não Perséfone. Então, é muito interessante. Ali elas planejam matar Eurípides. Aí é muito bom isso. E Eurípides vai botar um parente dele lá dentro como uma espécie de, né, como é que chama? De espião. Vai ser muito engraçado ele ser descoberto. Vai ser descoberto por causa do falo, que é o falo da comédia. Não o falo propriamente, não é o órgão sexual masculino, mas o falo que é artificial do ator cômico. Ele vai ser descoberto por causa disso. Os outros eram homens também, mas disfarçados de mulher. E esse é um homem disfarçado, né, como é que é? Um homem com falo disfarçado de mulher. Um homem com personagem masculino disfarçado de mulher. Aí é muito engraçado. Assim, são vários disfarces. O Aristófanes brinca muito com isso, ele brinca muito com o teatro, né? A questão da metateatralidade, né? Então, é muito interessante. Aí você vê na Lisístrata a grande importância das mulheres mais velhas que vão tomar a Acrópole, porque elas vão fingir que vão sacrificar, vão oferecer sacrifício na Acrópole. Elas podem entrar lá normalmente,
Só que depois elas vão tomar a Acrópole através dessa importância que elas têm, né, como sacrificadoras, como alguém que faz cultos na cidade. Então é bem interessante, assim, e a Assembleia de Mulheres, então, que é uma lisístrata mais aberta, vamos dizer assim, né? Lisístrata eu acho a mais importante das três, em que sentido? Porque ela é uma nova época, né? Ela traz algumas coisas bem importantes do período e tudo mais, e assim, as mulheres se unem para fazer algo, mas bem feminino, dentro do ambiente feminino só. Elas não passam a dominar a cidade depois disso, é só para trazer os homens de volta e acabar com a guerra. Depois elas voltam para casa normal. Já na Assembleia de Mulheres vai ser uma lisístrata revolucionária, vamos dizer assim, né? Porque elas vão fazer uma revolução, vai ser uma espécie de comunidade de tudo, até de mulheres e filhos. Seria até de homens também, só que não é representado, né? E na Assembleia de Mulheres, como é no mesmo ano, eu acho muito interessante que tem muito do feminino, tem coisas que parecem de hoje. As mulheres são chamadas de... Tem a questão do povo das mulheres, tem substantivos lá que só são masculinos, vão ser todos no feminino, tá? Todas as deusas, só deusas, tudo no feminino, tudo. Porque são só das mulheres. Aí é muito interessante, parece as coisas de hoje, do nosso politicamente correto, sabe? Aí é muito interessante. Eu achei muito bom ver essas três peças. E nós vamos ter até publicações sobre isso. Tem um livro já pronto, com mais de 600 páginas, e com mais de 50 autores, né? Assim, de pessoas que participaram dos cursos e tudo mais. Estou só aguardando aí que saia pelo nosso programa de pós-graduação. Tá? Então, assim, é muita coisa. Nós temos muita coisa sobre o feminino. Tá? Em Aristófanes. O incrível é isso, é que todo mundo se admira com esse feminino em Aristófanes. É, que bom, vamos esperar ansiosamente por essas publicações. Sim, E muita em coisa da relação... recepção. Ah, bacana. E em relação aos outros eixos temáticos da peça, né? Porque eu ia te perguntar como é que você vê a Lisístrata dentro da obra aristofânica. Em parte você já respondeu falando desse conjunto de peças femininas, mas a gente pode pensar que a Lisístrata também tá no eixo temático das peças de paz, né? Digamos, começando nos É Acarnentes. uma delas, Então, eu queria saber como é que considerada. Se bem que você... eu colocaria a Assembleia, não é a Assembleia não, a Cosmoforiante também. Pois, também não precisa ficar numa gaveta só cada peça, mas enfim, queria saber um pouco como é que Uhum, você vê a Lisístrata dentro da obra como um todo e a Lisístrata personagem, ela própria também. uhum. Então, eu acho, assim, pelo que eu trabalhei com a Lisístrata, que foi no meu mestrado, foi minha primeira experiência com Aristófanes, né? Na verdade, eu considero que eu li tudo que tinha sobre a Lisístrata lá na biblioteca da Universidade de São Paulo. Pode ter certeza que tudo que tinha eu li. Sabe assim, eu nunca li tanta coisa sobre uma peça como eu li sobre Lisístrata. Então, assim, eu registrei tudo no meu estudo introdutório, né? Que inclusive você mostrou o livro aí, a Acrópole Agora, Mulher Dentro, Homem Fora. Tem essa minha introdução à Lisístrata e lá na minha dissertação de mestrado também. Então, assim, eu li tudo que eu pude sobre Lisístrata e, na verdade, o que mostram da Lisístrata. Alguns dizem que é um período diferente porque, assim, Aristófanes tem vários períodos diferentes. Você pode ver que as 5 primeiras peças dele, Acarnenses, Cavaleiros, Nuvens, Vespas e Paz, as 5 primeiras, elas são uma a cada ano, né? E todas elas são bem mais consideradas políticas, mais livres, mais assim, mais direcionadas mesmo para a questão política de Atenas, etc. Aí depois dá um salto e vem lá para 414 a.C., quando temos já as aves de Aristófanes, né? E aí é uma quebra grande quando as aves já vão falar de com a Adriane, que é a mais, né, a especialista sobre as aves, ela traduziu e depois fez o doutorado sobre o dono da voz, a voz do dono, sobre a parábase aristofânica, porque dá uma quebra aí na parábase aristofânica, né? Você vai ver as aves vai ter diferente, o poeta não vai mais falar tão diretamente para o público, vai ter uma disfarce, né? Vai ter um disfarce, ele vai ter
são 7 anos, né, de diferença lá do 421 a 414. Então, ele vai ter um disfarce, vai ter uma quebra, vai ter um discurso diferente. E as aves é um discurso, assim, né? Como as aves, né? Utópico quase, né? Ainda que nós saibamos que ele vai realmente fazer uma crítica a Atenas, né? Até o Alcibíades, etc., né? Tem uma crítica bem forte. Só que através de um discurso bem diferente, né? Muito tópico, realmente, com aves, com voos, com cidades nas nuvens, etc., né? E aí, depois disso, né, de 414, né, damos um salto lá para 411. Aí vem a Lisístrata com as Tesmoforiantes, as duas. Primeiro Lisístrata, né? E aí nós vemos uma peça que traz muitas informações históricas, muitas mesmo. Mas essas informações históricas na Lisístrata são informações mais detalhadas do que nas demais, nas anteriores. Então, muitos estudiosos consideram que Aristófanes deve ter tido algum tipo de acesso, né, a informações privilegiadas, alguns acham isso, por ele tratar de assuntos muito, né, de forma muito particular, vamos dizer, né, com detalhes, inclusive, né? Então, é muito interessante. Mas a ideia da paz, de novo, nós já tivemos uma peça, a Carmenses, lá no início, a primeira que chegou até nós, não é a primeira dele, é a terceira, mas foi a primeira que chegou até nós, um ateniense que resolveu fazer as pazes sozinhos com os Peloponeses, teve, né, através de um personagem semidivino ou duplamente divino, como era o Anfítel ou Ambídeus, como eu traduzi, mas, assim, depois dele vem a paz, né, de 421, que foi o período da paz de Nícias, realmente, ele trouxe, né, um ateniense chamado Trigeu, que foi ao Olimpo, né, falar com os deuses, acabou resgatando a paz, se casou com Opora, que é a deusa da colheita, etc. Mas, assim, aí vem a Lisístrata, a terceira peça da paz, que é uma paz bem diferente, né, uma paz na cidade mesmo, de Atenas, em que as mulheres se reúnem em frente à Acrópole, algo já inusitado. Alguns dizem que seria mais, vamos dizer assim, fantástico do que propriamente as aves, né? Seria mais fantástico que uma cidade das aves nas nuvens, as mulheres se reunirem na frente da Acrópole e planejando tomar a Acrópole e ainda por cima fazer uma greve de sexo, pensando na paz da cidade, né? Derrotar a guerra, fazer com que os homens parem de guerrear. Na verdade, eu acho que não. Na verdade, eu penso assim, as mulheres, elas têm tudo a ver com comédia, se a gente pensar bem. Porque, assim, a comédia, ela é bem feminina, ela tem a ver com todo o espaço feminino antigo, pelo menos. Hoje em dia, por mais que digam que não é, ainda é o espaço de dentro de casa, da família, etc. Todo esse espaço tem a ver com o feminino. E a comédia brinca muito com isso. Ela fala da cidade inteira, mas ela fala com um linguajar, vamos dizer, um vocabulário de casa, particular, privado. E a mulher tem tudo a ver com isso, porque ela que era a dona de casa, né? Ela que fazia todo o domínio das finanças de casa, ela que dominava a casa. Então tem tudo a ver com a mulher, tudo isso. Eu acho que a comédia tem muito a ver com o feminino. Acho que Aristófanes viu isso, já que ele era um comediógrafo de mão cheia, vamos dizer. Né? Então, assim, ele viu que Ora, e ainda mais, todos dizem, né? No período que ele chegou. De repente, não tinha mais homens na cidade. As mulheres estavam sozinhas em casa. Os homens estavam todos na guerra, morrendo na guerra, etc., né? Não tinha. Se viesse algum, vinha e corria de novo, né? Como faziam os espartanos. Ele até usa o modelo espartano para fazer a lisista. Né? Então, as mulheres estão sozinhas, elas tinham que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa para os homens voltarem. Mas é muito engraçado, porque elas fazem uma greve, quando na verdade elas já estavam em greve, querendo ou não. Porque sexo não havia mais, né? Os homens não estavam mais em casa. Então, ele faz algo absurdo para restaurar, né, a ordem familiar, vamos dizer assim. Né? As mulheres fazem greve, quando na verdade não poderiam nem fazer, se a gente pensar bem, já que os homens não estão em casa, como é que elas vão fazer greve? Né? Então, assim, é uma greve, os homens, que aí há uma demonstração dessa greve através do Sinésias, né, e
Mirrina, que eu traduzo como Penétrias e Buquerina, né? É uma demonstração de algo, de um homem chegando, buscando a mulher, e a mulher não está disposta, não quer, ela não quer. Por mais que ela queira mais do que ele, ela não quer, ela não aceita por causa da paz. Ela quer que a paz seja feita, porque ela fez um pacto com as outras mulheres. Tá? Então, assim, é uma peça muito. Até hoje, né, nós falamos dela, inclusive aquela questão de faça amor, não faça guerra, etc. Tudo isso vem da Lisístrata, tem muita coisa da Lisístrata na nossa, né? E com certeza a Lisístrata foi baseada, foi fundamentada em questões da mitologia grega também, ou das próprias mulheres gregas, porque a própria Hera, né, lá na Ilíada, né, ela se enfeita toda para seduzir Zeus e fazer com que ele se distraia um pouquinho da guerra. Né? Ela chama Afrodite, põe o cinto de Afrodite, inclusive, né? A cinta lá de Afrodite, ela se veste toda, faz um verdadeiro, as tranças de Hera, assim, nossa, é uma descrição imensa, e mostra que ela vai seduzir Zeus para que ele não, né? Para que ele fique distraído da guerra, para que o Poseidon possa, né? Fazer a parte dele lá pelos gregos. Então, assim, com certeza aí é uma das influências de Aristófanes está aí, né? Já lá em Homero. Então, é interessante. Aristófanes pega, Legal. ele não cria só, né? Ele pega coisas que já existem. As mulheres são fortes porque elas têm as deusas, elas são baseadas, elas são, porque elas cultuam a deusa Ártemis, que é a deusa feroz, né? Que consegue destruir quem elas querem, elas são guerreiras vitoriosas com a deusa Atena, a Lisístrata parece muito com a Atena, né? É até chamada de feminina e masculina ao mesmo tempo, a Lisístrata, né? Então, ela tem a Afrodite, que a Afrodite faz com que os homens fiquem todos etifálicos, né? Esse Dioniso, né? Os homens ficam com falo erecto enquanto não tiverem prazer com as suas esposas legítimas. Não é com qualquer um, não é com qualquer uma, né? É só com as suas esposas. Então, assim, é algo bem arquitetado por Aristófanes. E as portas da Acrópole se tornam as portas das mulheres. Então, a política ateniense se torna, né? Todo o poder ateniense se torna o poder feminino. É muito forte, já. Realmente, ele existe. Não sei se eu respondi, mas eu Legal. falei o que eu Foi pude. muito, já, e respondeu além, né? Muito bom, adorei. E do ponto de vista linguístico, como é que foi a sua experiência de tradução? Você lembra de algum desafio particular ao texto da Lisístrata, de vocabulário ou de qualquer outra coisa? Na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi em traduzir os nomes, né? Que eu traduzi, Lisístrata, também, que era de Lio, Lisso, Stratos, né? Aqui liberta, libera o exército, aí coloquei libera a tropa, para parecer um pouquinho, aquela ideia sempre de parecer um pouco com o grego também, Listrata, libera a tropa, tem algum eco aí, né? Alguma coisa, tropa, né? Listrata, né? E aí eu fui traduzindo algumas personagens, como, por exemplo, as duas personagens mais importantes para a greve de sexo, que era o Sinésias, que eu traduzi por Penétrias, e a Boquerina, né? Na verdade, a Mirrina, que eu traduzi por Boquerina. Aí o Sinésias, que era o verbo kinel, que em grego, lá na Lisístrata, muitas vezes o kinel tinha a ver com movimentar, né? Kinel. E siné, né? Sinergética, siné, alguma coisa de energia. Mas assim, movimentar. Aí o Kinésias, né? Sinésias, para mim, coloquei Penétrias, né? Para brincar logo com o órgão sexual masculino querendo penetrar o feminino, que era a buquerina, que na verdade é mirrina. Mirrina significa, né? Uma espécie de buquê de mirto. Era de mirto, né? Um buquê de mirto, vamos dizer assim, né? Aí tem a ver com a vagina, vamos dizer, né? Aí eu botei buquerina para ter o buquê. Buquerina e lembrar um pouco de outra palavra, né? Você sabe qual é, né? Aí botei Boquerina para pensar nisso, nesse casal. Ah, e tem a Vencibela, que é o nome dela?
Calonice, Calonice. né? Calonice é bem bela, tá? E a Lampito eu deixei Lampito mesmo, né? Ainda que, porque eu achei que luminosa, tinha tudo a ver com a Lampito, você lembra de lâmpada, teria a ver. Embora eu tenha sabido, né, de algumas outras traduções interessantes, né? Até brincadeiras com... Aqui eu ainda não tinha brincado com o cearenseis ainda naquela época, mas, por exemplo, lambida, né? Alguns brincam. Acho que eu tive tenho uma orientanda atualmente de doutorado, que no mestrado, ela fez uma tradução da Lisístrata, uma tradução da minha tradução, né? Fez uma adaptação da minha tradução para o Teatro de Bonecos, né? Que ela era do grupo Paideia, do Teatro de Bonecos. Eles fazem sempre, né, adaptações dos textos clássicos, Cupido Pessoquer, etc., né? Então, assim, eles pegaram, ela fez essa tradução, essa adaptação, adapta tradução, né? Ela colocou adapta tradução, que é uma adaptação mais bem próxima da tradução da Lisístrata. Aí fez esse texto bem interessante, né? Foi a Daniele Mota. Ficou bom, né? A palavra apareceu lá na sua defesa, e depois apareceu também em diversas apresentações do grupo. Também tem o professor, como é o nome dele? Edson Meira, né? Que eu até coloquei naquele um dossiê que eu preparei lá para a revista Dramaturgias, né? Lá da UNB. E aí o Edson, ele traduziu a Lisístrata em cearense não, foi em pernambuquês e baianês. As duas coisas. Bem interessante também, mas tem muito a ver com linguística, né? Então tem lisinha, não sei o que, aquelas coisas bem brincadeira. Mas assim, a Lampito eu não traduzi, realmente, eu deixei Lampito. Ah, mas quando eles brincam, eles colocam a lambida gostosa, alguma coisa assim, que a Lampito ela se mostra como uma mulher muito, vamos dizer, como se ela frequentasse quase a academia, né? Bem que hoje em dia, não sei se eu posso dizer que uma mulher que frequenta a academia tem alguma coisa como é que é, de sexual ou sensual, mas assim, mas na ideia, à época, ela diz tudo dela é durinho, etc, né? A mulher, é tudo durinho, seio durinho, não sei o quê. Aí ela brinca chamada de lambida gostosa, coisa desse tipo, né? As mulheres espartanas se exercitavam junto com os homens para que eles tivessem desejos por elas e para fazer filhos legítimos, né? Espartanos. Questão da eugenia. E o Aristófanes usa muito isso, né? A Lisístrata, a Lampito, que é espartana, ela traz essa ideia. E ela é a líder maior, além da Lisístrata, ela é que concorda com a Lisístrata. Depois de ela concordar, as outras concordam também. Assim, ela é a grande força da Lisístrata. Se ela não concordasse, acho que não teria, né, como fazer essa greve, etc. Então, é bem interessante. Aí eu tive outras questões de traduzir alguns termos, né? A questão da obscenidade, né? Que é complicado. Exatamente como eu falei para você no início, a questão de traduzir como importante, sensacional, que é grande, grosso, né? Tão simples, não precisava nem de obscenidades aí, só colocar o termo oficial já daria o sentido, né? Mas tem alguns termos que fala como depilada na forma de delta, né? Para a vagina, né? A vagina depilada na forma de delta. Aí, esse aí eu coloquei ao pé da letra. Eu procurei colocar ao pé da letra, porque minha intenção era traduzir o mais ao pé da letra possível, o que fosse, porque era uma tradução acadêmica, né? Eu creio até que eu ainda vou fazer um projeto para traduzir a Lisístrata em cearense. Não sei como é que fica, né? Deve ser bem engraçado. Mas, assim, eu quis mostrar cada termo desse traduzido, porque eu via que muita gente não traduzia nem no francês, nem no inglês, nem em lugar nenhum. Aí eu quis traduzir ao pé da letra e eu traduzi, na verdade, sabe? Aí tinha termos como, sei lá, como pelo dele, pelo escudo, eu coloquei assim, pelo escudo, pelo dele, que tinha a ver com pelo do homem, pelo do escudo, parecido com escudo. Aí, assim, depois, essa tradução foi a inicial, que foi do meu mestrado, e foi, inclusive, premiada, né, com a tradução da Xerox, Livro Aberto, né, com o segundo Festival Universitário de Literatura.
E aí foi exatamente da mesma forma que eu traduzi ao pé da letra a ponto de nem modificar os versos, para você ter uma ideia. Os versos estão exatamente deslocados de acordo com o grego, tá? Bem deslocadinho, assim, colocando verso por verso bem direitinho, sem unir nada, só onde estava terminando um, começando o outro, por aí vai. Entendeu? Ficou assim na tradução, né? Até no livro que o prêmio da tradução foi mesmo a publicação, 300 exemplares. Não tem mais, né? Que são poucos. Mas depois de 2010, isso aí foi em 1998. Em 2010 foi publicada pela Edra, né? E aí essas traduções de nomes não aparecem mais, me pediram para deixar como estava. E alguns dessas traduções, como pelo dele, pelo escudo também, foram substituídos, né? Em algumas conversas minhas com o editor, né? Tem umas conversas bem engraçadas que eu até divulguei em algum lugar, né? Mas onde, acho que foi lá no Rio. Foi no Rio mesmo, você também está no Rio, né? Foi no Rio, naquele da Renata, não sei se foi a Renata que me chamou para isso, não sei porque eu fui, ainda foi presencial. Foi, né? Aí eu até falei sobre isso, porque houve termos que eu nunca diria em português, que ficaram na minha tradução. Eu disse, pô, então, né? A Mas palavra. quais, por exemplo? Porque eu ia justamente te perguntar isso, porque eu primeiro conhecia a sua tradução publicada pela Edra, claro, porque a gente não tem um acesso fácil à tradução né, da premiação do A mestrado. outra é difícil, que é até difícil você ter, né? Tá aqui até ela, ó. Ah, pois é, então, Pequenininha, né? exato. Foram só 300 exemplares, muito, É, né? eu teria sorte de ter um aqui. Então, e aí me chamou a atenção justamente que eu conhecia outras traduções suas, né? Por exemplo, o Justinópolis, né? Pro Diceópolis ou Dicaiópolis do Acarnenses. E aí fiquei com essa curiosidade, por que que será que a Ana não traduziu, então, aqui os nomes próprios? Mas então você podia, agora, pelo que você está falando, imagino que seja alguma coisa relativa ao projeto editorial, né? Mas É, então, exatamente. Eles me pediram para eu voltar, né, voltar atrás e colocar todos os nomes como era em grego. Eu coloquei. E o interessante é que mas qual foi a justificativa que eles deram? É o fato de a Lisístrata ser uma peça muito famosa? não me Ou lembro a mais o que foi, personagem? mas Não assim, lembro. foi interessante que a introdução da Isabela Pardão Cardoso, né, foi bem interessante porque ela usou minha tradução do mestrado, que era toda, né, já com os nomes próprios, para fazer a introdução. Ela ficou registrado de alguma maneira lá. Mas eles pediram como se fosse mesmo isso, né? Alguma coisa de já ter conhecida, etc., né? Algumas palavras que a gente colocaram como pelo dele, acabou ficando, não sei se foi pelo dele ou pelo escudo, depois eu vou até olhar qual foi, que aí a palavra era pelo escudo, que tem a ver com bolsa, né? Com alguma coisa de bolsa, um escudo, alguma coisa, não lembro o que era. Acabei brincando, dizendo assim, põe buceta, bolseta, né? Aí ficou. Eu não diria isso, eu não colocaria, mas ficou. Todo partindo. Aí ficou. Aí foi muito engraçado. Aí eu até conto isso nos lugares, porque ficou. Numa discussão minha com o editor, acabou ficando. Não, pois põe. Bom, eu já traduzi uma vez, não tem problema. Né? Também tinha problema de colocar os versos, verso por verso. Mas ainda bem que eles colocaram os versos. Eles não queriam colocar algumas coisas. Ó, se vocês não colocarem verso, nem eu vou aconselhar para os meus alunos a lerem minha tradução. Aí eles colocaram, porque senão nem os versos teriam, né? Pelo menos aproximados, né? Porque o que eu queria mesmo, eu era muito rígida com isso. Eu queria verso por verso, exatamente. Sabendo exatamente onde termina o verso, onde começa o outro. Hoje em dia eu não sou tão assim, não, mas eu era assim. Você sabe como é, quando a gente começa a traduzir academicamente, a gente quer fazer exatamente como é. Então, minha primeira tradução foi exatamente como está o que eu vi em grego. Eu traduzi exatamente, começando com a mesma palavra, e terminando com a mesma palavra. Legal, Grego, é grego, uma grego. preocupação importante e, enfim, também tem esse aspecto
é isso, né? Você é professora também, né? Ou Uhum. antes de mais nada, né? Então, Eu vou mostrar para os meus alunos, eu vou dizer o quê, né? Eu não saber nem qual o verso que tá, que é isso. Não, não, e tem que ser o verso. sobre, já que você falou dos versos, né, da divisão, e sobre métrica, você pensa alguma coisa? Você tem algum exercício relativo a isso? Na verdade, não, exatamente não. Fica muito próximo a questão da economia do verso, vamos dizer assim, tá? Eu tento fazer o verso quase do mesmo tamanho do verso grego. A questão de longo e breve é complicado para nós, né? Mas mesmo assim, por exemplo, nos acarnenses, depois que eu fiz, eu até leio em grego e em cearense para as pessoas verem como em cearense é mais próximo do que o português erudito, né? Porque é mais oral, né? Oralidade. Assim, eu procuro Sim, fazer é. quase do mesmo tamanho, né? Ah, isso é legal, porque quer dizer, não é, você não está. Enfim, se você tivesse, se ainda, além de tudo, se autoexigisse, né, manter a métrica, enfim, seria um desafio, acho que talvez impossível de fato, mas tem uma preocupação, então, quando você fala de A tamanho, de economia. sonoridade, Sim, tem. exatamente. Tamanho de sonoridade, eu só não vou é porque, na verdade, nossa métrica não é, né, não é semelhante à métrica grega, teria que adaptar alguma, e eu realmente não sou poeta, né, ainda que eu já tenha me arriscado em algumas coisas, não de poesia propriamente, mas de conto, de alguma coisa nesse sentido, nós acabamos sendo recriadores, né, o tradutor é um recriador, de qualquer maneira, acabamos recriando. Mas eu tento sonoridade, como eu falei, até o Justinópolis, de Caiópolis, né? Tem que ter alguma coisa a ver com som, Lysistrata, né? Não é Lisístrata, Lisístrata é em português, em grego é Lysistrata, em português é Liberatropa, né? Tem até a questão de sílaba tônica, etc., tentar mudar, né? Não mudar tanto, tá? Aí isso aí eu tentei bastante, né? E de permanecer a primeira e a última palavra, normalmente, Uhum. do verso, de cada verso. Ah, que legal. Pois Que é algo bom. bem. Adorei, adorei saber esses detalhes. Não sabia, não, do Aham, tanto enfim, de refinamento a esse nível, né, que você pois é. se preocupa Bem. em E a manter. gente passa Será? tanto tempo assim que é até difícil de se libertar disso, né? Mas hoje em dia eu me libertei um pouco mais, mas mesmo assim, pra você ter uma ideia, no cearense lá do Justinópolis, eu mantive a primeira palavra sempre e tentei manter a última também. E os versos, por mais criatividade que eu tenha lá, criação, né? E Samacócia Gárgara era grãocentas rumas de areia. Ah, Assim, a palavra imensa, maravilhoso, né? Eu fiz também uma junção dela. Era bem maravilhoso. interessante. Então, para quem não sabe, é o Dionísio Matuto, tradução do Acarnenses para o cearenseis da Ana Maria Pimenta também. Mas tem uma segunda edição, hein? Quando tiver, publica aí também. Boa. Você não tem ainda não, né? Você tem? A Não, né? segunda versão não, tem a Não, primeira. a primeira tem a bom. Né? Porque eu ganhei 3 da antiga, aí daqui a pouco, em agosto, eu tenho que fazer a revisão lá que Legal, eles fizeram. boa. Ana, muito obrigada por essa conversa, viu? Eu que Adorei, agradeço. foi É sempre muito maravilhoso. bom a gente lembrar disso, né? Desse É, período. muito bom. Então, só Eu que para agradeço. terminar, lembrando a todo mundo que essa entrevista faz parte do ciclo Lisístrata, feito para o canal do YouTube da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. As outras duas entrevistas são com a professora Maria de Fátima Souza e Silva, da Universidade de Coimbra, e com a professora Adriane Duarte, da USP. Muito obrigada a você, muito obrigada às três, foram conversas Eu que maravilhosas. agradeço.